Eu saúdo a você que está conosco em mais esse episódio do programa Tipologia Bíblica com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando este episódio e nos episódios anteriores nós abordamos tudo o que Deus fez através de Moisés e todos os sinais que Deus operou para que o povo pudesse deixar o Egito, onde eles permaneceram por quase 400 anos na escravidão. E Deus tinha um plano para aquele povo, que era tirá-los daquele lugar, colocá-los numa caminhada, e o final desta caminhada seria o que Deus determinou como a terra prometida. E nós vamos iniciar esse episódio aqui, apresentando os pastores que estão conosco aqui. Mais uma vez está conosco aqui o pastor Fádio Alvim. Pastor Fádio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Alexandre, a todos, né? A paz do Senhor. Amém. Estamos de volta aqui de novo, né? O pastor Jânio também conosco. Pastor Jânio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, sempre uma alegria estar participando aqui do programa. A paz do Senhor a todos. Amém. Eu convido você a lermos conosco um texto da palavra do Senhor para iniciarmos esse episódio. O texto está no livro de Êxodo 12, 5:1, que nós vamos ter aqui a projeção na tela também. O texto diz o seguinte: E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esse momento aqui, deste texto da palavra do Senhor, estava acontecendo o cumprimento de profecias e promessas da parte de Deus para Israel. Nós vemos, inclusive, que o período em que Israel passou os seus 400 anos aproximadamente no Egito, foram profetizados pelo Senhor a Abraão, né? Nós vemos, por exemplo, em Êxodo 12, 5:1, que está no slide seguinte, que o texto diz assim, né? Com a palavra do Senhor para Abraão. O texto diz assim: E disse a Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então, o período em que Israel passou no Egito, como nós já vimos em episódios anteriores, nós até lembramos sempre aqueles que estão acompanhando conosco para entrar na nossa playlist no YouTube e acompanhar os episódios anteriores, que nós estamos fazendo uma abordagem sequencial dos fatos que estão registrados na palavra de Deus, para nós compreendermos, né, todo o propósito de Deus para Israel, desde a chegada de Israel ao Egito até este momento que nós estamos abordando aqui no episódio hoje, em que Israel está iniciando a sua caminhada, né, de 40 anos pelo deserto até chegar na terra prometida. E era uma palavra que o Senhor já tinha dado a Abraão. O Senhor disse a Abraão que aquela descendência ela permaneceria este período no Egito, mas o Senhor também deixou uma promessa, né, que ela sairia daquele lugar, e acima de tudo o Senhor ia prosperar e abençoar aquele povo. Até no texto seguinte, que nós vamos projetar aqui, nós vemos o cumprimento dessa profecia, né, que o Senhor estabeleceu por meio de Abraão. O texto de Êxodo 12, 35 e 36 diz assim: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Moisés ali, então, como aquele que o Senhor levantou para ser o mediador, né, entre ele e o povo, assim como nós estamos vendo que Moisés é um tipo de Jesus. Sim. No nosso programa de Tipologia Bíblica, em que Jesus, né, ele também é o nosso mediador, inclusive que a palavra do Senhor nos ensina, né, no Novo Testamento, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, assim como Moisés foi ali. E o texto diz assim, então, né, que a palavra de Moisés era para que Israel pedisse aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas, e o Senhor, a palavra diz que deu graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediam e despojaram o Egito. Nós vamos ver até, nós já vimos em Escola Bíblica Dominical, e nós vamos ver até nos episódios posteriores, que essa bênção que o Senhor deu para Israel logo na saída do Egito, foi importante, inclusive, para que o povo cultuasse a Deus
por meio do tabernáculo. Tem uma outra palavra também que confirma, né, este momento que o Senhor tinha estabelecido para Israel, que é a palavra que o Senhor deu a Jacó, uma promessa. Nós já vimos em episódios anteriores, né, pastores, que Israel chegou no Egito por meio de uma promessa de Deus. José estava no Egito, ali José tinha prosperidade ali, tinha pão, tinha alimento, as nações ao redor passando fome, e Jacó e os seus filhos desceram ao Egito, ou seja, Jacó, pai de José, e os seus irmãos desceram ao Egito para ali buscar alimento. E o Senhor lá em Gênesis 46, 3 e 4, o Senhor faz uma promessa para Jacó. Olha, a Bíblia diz assim, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação, e descerei contigo, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então, esse momento que Israel estava vivendo da saída, também tinha sido dito pelo Senhor a Jacó. Olha, você vai, eu estarei contigo ali, né, no Egito, mas existe uma certeza, ali vocês não vão permanecer, porque existe um lugar preparado para vocês. E o Senhor disse assim, certamente te farei tornar a subir. Então, esse momento do episódio de hoje é o momento do cumprimento de uma promessa do Senhor, de uma profecia do Senhor, né? De que Israel sairia do Egito, Israel sairia com todo o recurso necessário da parte de Deus para caminhar aquele período que eles iriam caminhar no deserto, e as bênçãos do Senhor, ela seria com aquele povo. Como nós fazemos aqui um paralelo profético entre Israel e a igreja, e nós já fizemos isso no Novo Testamento, nós vemos na carta de Paulo aos Filipenses que a mesma coisa que o Senhor fez com Israel, o Senhor faz com a igreja, de forma profética, né? O Senhor tirou Israel do Egito, colocou Israel numa caminhada, e o destino final dessa caminhada era a terra prometida. Para a igreja, e o tempo todo o Senhor operou no meio do povo naquela caminhada. Hoje também o Senhor sustenta o seu povo, que é a igreja, né? Que é a igreja fiel, que são os seus servos, por uma promessa do Senhor. Então o Senhor hoje também tirou a igreja do mundo, ela nos tirou daquilo que nos prendia a esta vida, nos colocou numa caminhada, nós estamos nessa caminhada, e nessa caminhada o Senhor, ele tem nos abençoado, né? Filipenses 4,19, a carta de Paulo aos Filipenses diz assim, né? O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Então Israel saiu do Egito com as riquezas que Deus estabeleceu. A igreja ela tem as suas riquezas que são espirituais, né? A igreja tem o culto, tem dons espirituais, tem os recursos da graça, tem a oração, né? Tem tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para que a igreja ela pudesse ser sustentada neste mundo. Nós vamos também ver no slide seguinte, eu gostaria de pedir a participação do pastor Fádios. Israel, então, ali já tinha vivido experiências com o Senhor, né? Nas 10 pragas, todos os sinais, todo o preparo do Senhor. Agora Israel começa uma caminhada. E essa caminhada tinha um destino que era a terra prometida, né? Então o pastor Fádios vai fazer umas abordagens conosco aqui também desse plano, porque era um plano do Senhor, essa caminhada de Israel, né, pastor Fádios? Isso mesmo. Nós observamos que Deus tem um projeto para o homem, e esse projeto se cumpre na medida que obedecemos e que vivemos cada etapa. E o texto aqui em Números, né, escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandato do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então Deus tem estabelecido para a sua igreja o projeto, o plano de uma caminhada neste mundo. Ele nos tira do Egito, da escravidão, assim como tirou Israel. Estamos nesse momento dessa caminhada num deserto que é o mundo, onde também os recursos, ele tem sido um Deus provedor para a igreja,
e o destino, né, que é o mesmo que Israel alcançou, a terra prometida, a igreja também, a eternidade. O próximo... Nós até podemos ver aqui, acho que fica bem didático para os irmãos, nesse próximo que tem o mapa, né? O possível percurso que Israel fez durante toda a caminhada. Então nós vamos ter vários pontos ali, até aqueles que estão nos acompanhando, né? E nos próximos episódios nós vamos abordar alguns pontos importantes dessa caminhada de Israel, né, Pastor Fades? E aqui o Senhor mostra todo o trajeto que o Senhor tinha preparado para Israel, né? E a saída, né, quando eles começam a caminhada em Ramsés, na cidade aqui de Gósen, eles descem e o plano do povo ali seria atravessar o deserto, porque era muito mais curto, mais fácil, e atravessar a terra dos filisteus para ir ao destino. Só que o que Deus estabeleceu foi um outro caminho, parece mais distante, mas foi um caminho de experiências, de marcas, onde Deus sempre foi presente e nada faltou. Assim também é com a igreja, né? Então toda essa trajetória nós vamos ver a experiência e a presença de Deus com o seu povo. Eu acho interessante esses dois textos aqui, principalmente esse segundo, essa segunda parte do texto de Gênesis 12, porque, né, Pastor Jânio, quando Israel saiu ali da região de Gósen, onde eles permaneceram ali esse período, né, eles chegaram em Sucote e eles começaram essa caminhada, esse plano de Deus para eles até a terra prometida. O Senhor disse que subiu com eles, até a gente já usou em episódios anteriores, né? Subiu com eles uma mistura de gentes. Nós vemos aqui claramente que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tem até um texto que o apóstolo Pedro fala sobre isso, que está em Atos capítulo 10, no verso 34, o texto diz assim, né, que quando Pedro ele abre a boca para falar, ele diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, aquele mesmo povo, aquela mesma mistura de gente que estava saindo do Egito, é a igreja hoje, com profeticamente, né? É uma mistura de raças, línguas, tribos, nações. Eu até vou ler esses textos aqui para o pastor Jânio comentar também. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Não fez naquela época, não faz hoje, porque todos estão... Deus, ele dá a oportunidade a todos, né, dessa salvação. E justamente por causa do texto de João 3:16, né? O Senhor diz assim... Porque Deus amou o mundo, então é o amor de Deus, e ele foi tão grande, a Bíblia diz, de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo, então essa parte do texto grifado é importante, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o povo de Deus ele é feito de pessoas que creem, independente, até nós vemos na eternidade, quando a igreja é vista na eternidade, o texto de Apocalipse 7:9 diz assim, eis que uma grande multidão, como aquela multidão que saiu do Egito, é a igreja que vai chegar na eternidade, né? A qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ou seja, todos estavam diante do Cordeiro, todos estavam trajando vestes brancas, porque Deus ele tem o plano, e todo aquele que nele crê não vai perecer no Egito deste mundo, não vai perecer no deserto deste mundo, mas vai alcançar a vida eterna. Eu queria que o pastor Jânio desse uma abordagem importante ali, porque o Senhor, dentro desse conceito de que o Senhor ele não faz acepção de pessoas, dentro dessa experiência do povo, o estrangeiro também tinha lugar no meio do povo de Israel por uma ordem do Senhor, né? Assim, todo aquele que crê no Senhor pode fazer parte da igreja, pode ser parte desse projeto, desta obra que o Senhor tem, né, pastor Jânio? Amém. O misto de gente, né, que está descrito ali mostra um plano de Deus maravilhoso para a vida da igreja, porque a salvação, ela vem de Israel, ela vem dos judeus, mas nesse plano estava inserido a salvação da igreja. Por isso que Israel sai, mas sai com aquele misto de gente também junto com eles, rumo à terra prometida.
Então, a igreja, como você bem colocou, ela é formada, né, de povos, nações, línguas. E Jesus, quando ele voltar, ele vai buscar uma igreja dos 4 cantos da terra, mostrando com isso a universalidade da igreja. E nós lembramos também, pastor Alexandre, de uma palavra que está lá em Cantares, profética, né, a respeito da igreja, quando ela diz: não olhe por eu ser morena. Por quê? Mostrando que ali havia uma mistura, né? Ela é formada dessa forma, né? Essa mistura que o Senhor ele traz, né? De todos os cantos, né? De vários povos. A igreja é formada assim, e ela está inserida nesse plano de salvação de Deus. Eu gostaria que passasse o próximo slide, que tem um texto em Êxodo 12, 48. Todos esses textos eles fazem menção a este momento que Israel deixa o Egito e começa a caminhada no deserto, né? Esse texto diz o seguinte, ó: se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então, complementando, né, o pastor Jânio falou, esse projeto do Senhor é para todos. Então, aquele que não fazia parte do projeto, ele tinha a oportunidade de entrar no projeto daquela caminhada de Israel, né? Se o estrangeiro se hospedar, eu acho importante, essas partes que a gente grifa para a gente fazer uma observação. O texto diz assim: se hospedar, geralmente a pessoa, quando ela se hospeda na casa de alguém, é por um período, ou se ela se hospeda em um lugar, é por um período, é diferente dela morar. Isso. Né? Então, porque a caminhada de Israel era por um tempo. Então, Israel não ia morar no deserto eternamente, não ia morar no Egito, era um período que o Senhor estabeleceu para eles. Então, naquela caminhada de Israel, todos aqueles, a Bíblia diz aqui, né? Todos que quisessem naquela época, poderiam entrar e fazer parte, desde que eles se consagrassem ao Senhor, desde que eles, né, se preparassem diante do Senhor. Assim é o projeto de Deus para a igreja. Nós estamos numa caminhada neste mundo, nós estamos com um destino que se chama eternidade, nós temos uma promessa de que o Senhor vai conosco, né? E nessa caminhada, muitos podem se chegar até aqueles que estão nos acompanhando, talvez porventura não é de nenhuma igreja, não faz parte de nenhum grupo, não tem a sua experiência com o Senhor ainda. Ele pode se achegar a este grupo que está numa caminhada, a igreja que está numa caminhada, com destino a viver um projeto de Deus, que é a salvação. E a Bíblia diz assim: aqueles que entravam para fazer parte do povo, depois de ser devidamente preparado, eles passavam a ser como natural da terra, né? Então, todos aqueles que passam a fazer parte do projeto. E que terra era essa que o senhor estava falando? É a terra que eles iam herdar, né? Sim. Então, todo aquele que passa a fazer parte da obra de Deus, todo aquele que vem para a presença do Senhor, passa a viver uma experiência, se consagra, se prepara para viver essa experiência, ele vai ter o nome dele escrito no livro da Bíblia. A Bíblia diz, né? Porque ele vai passar a ser natural da terra, né? Amém. Muito bom. Amém? E a Bíblia diz assim, então até os próximos slides, acho que os pastores poderiam comentar, a caminhada do povo precisava ser constante, né? Eles não poderiam parar na caminhada. E aí o Senhor usa duas informações bíblicas para falar com eles sobre isso, né? Êxodo 13, 21. O Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, e para os alumiar. E o Senhor diz assim, porque eles precisavam caminhar dia e noite. O Egito estava atrás, né? Eles tinham uma caminhada para viver, o Egito estava ficando para trás, só que eles não poderiam parar na caminhada, né? Então, a caminhada da igreja, ela é uma comunhão constante com o Senhor, né? Até Paulo fala aos Efésios isso, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando. Então, orando e vigiando. A Bíblia diz, né? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação, né? Então,
o povo precisava perseverar, né? Eu achei interessante esse texto de Êxodo 13, 21, porque a caminhada, assim como a caminhada de Israel no deserto, dependia totalmente do sustento, da intervenção de Deus, hoje não é diferente com a igreja. E dois elementos que o Senhor coloca à disposição do povo, que foi a coluna de nuvem, porque durante o dia o sol era muito forte no deserto. Então, a coluna de nuvem era para trazer refrigério. E Jesus também, a sua presença na vida da igreja, traz para a alma esse refrigério. E a coluna de fogo, porque à noite as temperaturas no deserto caíam bastante. Então, o frio, e não só o frio, a escuridão. E o povo não podia caminhar. A caminhada era contínua. E assim também, né, essa coluna de fogo, ela fala, né, da presença do Espírito Santo que conduz, que ilumina, que aquece o coração do homem. E um detalhe mais que estava meditando nesse texto, não foi a nuvem e o fogo, era uma coluna. Era densa, era firme, porque a firmeza e a segurança do caminhar deles ali era a presença de Deus. E assim como para nós hoje, a presença do Senhor é uma firmeza, é uma certeza. Né? O companheiro falou da fé como esse firme fundamento, assim era a presença do Senhor em todo momento da caminhada. Nada faltou, assim como para a igreja também nada nos falta. Eu acho interessante que o Senhor, tem um texto de Êxodo 13, 22, que a Bíblia diz que o Senhor nunca tirou de diante do povo, né, a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo. Então, era uma promessa, né, pastor Jânio, de que o Senhor, ele estaria com aquele povo. O Senhor não os desampararia. Era uma caminhada que era, de certa forma, um pouco longa. Eles passariam 40 anos naquela caminhada, mas era uma caminhada em que o Senhor não os abandonaria. Aí nós temos a experiência da igreja também, né? Sim. A caminhada era árdua, né? Caminhar no deserto não é fácil, mas o Senhor disse que estaria, né? Nem um dia sequer o Senhor retirou a nuvem, a coluna de nuvem, e a coluna de fogo, né? De fogo. E o Senhor Jesus falou, né, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, isso nos lembra, por exemplo, a coluna de nuvem, que era para trazer o refrigério durante o dia. Pedro, quando ele através dele, opera uma cura, através daquele homem do paralítico do templo Formosa, ele entrega ali uma mensagem e ele faz ali um apelo, né? Arrependei-vos, para que venha o tempo do refrigério e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, é o mesmo propósito com a igreja, que é o Israel espiritual. O mesmo Deus que não faltou, que andou com o povo no deserto, né? Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então ele estaria conosco também, tem estado conosco, até Jesus voltar, a igreja vai estar suprida com todas as suas necessidades, né? De todas as suas necessidades. Glória a Deus, né? Então, assim, o paralelo profético extraordinário daquilo que Deus fez com Israel, das promessas de Deus para Israel, o Senhor sempre em Israel, sempre operando no meio daquele povo, e a promessa de Jesus, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, a palavra do Senhor é um ensino para nós. Aquilo que o povo viveu pela palavra é o que nós vivemos hoje, né, como igreja. Então o Senhor nos ensina a guardar todas as coisas. Até o salmista diz a importância de guardar no coração, né? Para não errar, né? Para não pecar contra o Senhor.
Então, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o que nós vivemos, o que nós guardamos, o que nós praticamos é aquilo que vem da parte do Senhor, né? E aí vem a promessa. Se nós fizermos isso, aí vem a promessa. Então, o Senhor vai estar conosco. Com relação ao fogo, o fogo era para aquecer a noite, porque a noite era o frio. A palavra do Senhor diz que os dias que nós estamos vivendo, que a igreja está chegando ao final da jornada, o amor de muitos esfriaria. Então é por isso que o calor do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo é fundamental para a vida da igreja nessa última hora, porque o amor de muitos estão se esfriando, né? É por multiplicar a iniquidade. Então estamos vivendo uma hora muito séria, em que a igreja precisa de ter o fogo do Espírito para aquecer os corações, senão ela não suporta a frieza espiritual que está sobre o mundo. Muito bom, né? Glória a Deus pelos ensinos do Senhor, né? Por aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós vamos encerrando este episódio, mas antes de encerrarmos, gostaríamos aí de pedir aos pastores fazer uma conclusão final deste assunto. Nós vamos abordar isso em ainda outros episódios, outros pontos. Pastor Fádios, em um momento aqui, ele abordou o mapa. Sim. Então nós temos várias abordagens que nós vamos fazer nos próximos episódios, como a experiência que Israel teve com o Mar Vermelho, a experiência da água, do alimento, né, tudo aquilo que o Senhor fez por meio do seu povo, que profeticamente apontava para nós como igreja. Pastor Fábio, Pastor Jânio, algum comentário final sobre este assunto introdutório da caminhada de Israel no deserto? Nós observamos que, assim como para Israel uma caminhada de fé, não é, de prova, porque deserto não é para qualquer um, hoje nós vemos que viver esse projeto de salvação é algo que precisa, né, de dependência do Senhor, né? E o autor aos Hebreus diz, né, como escaparemos se não atentarmos para essa tão grande salvação? Aquilo que Deus operou de grande e maravilhoso ali no passado, hoje continua fazendo e operando e quer operar também na sua vida, no seu lar, uma experiência para que ele possa ser esse Deus provedor. Todo aquele que quiser, como Sim. nós vimos no episódio, né, pode fazer parte Com deste certeza. projeto, que é um projeto chamado Salvação Com para o Homem, certeza. né, Pastor Jânio? Nós ficamos maravilhados com o plano de Deus, né? O plano de Deus, ele se cumpre independente da vontade do homem ou não. Quando Deus fala com Abraão de que ele seria uma grande nação, ao mesmo tempo ele diz assim, mas a sua descendência vai ficar 400 anos cativo no Egito. Cativo, né? Então, aquilo ali era um projeto, não tinha como mudar. Mas a bênção é que o Senhor disse assim, mas quando eles saírem dali, eles vão sair com uma grande riqueza. E isso nos remete ao texto que está lá em Filipenses 4,19, que diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então Deus, ele tem um projeto. Mas o que nós temos que entender é que no final, é que Deus disse para Abraão que ele sairia com uma grande riqueza. Assim também é a vida da igreja. O Senhor também falou a Jacó, quando ele desceu ao Egito, ele disse, não temas descer ao Egito, porque eu serei contigo, mas também subirei contigo. Então o Senhor é aquele que nos faz passar pelo deserto, nos faz passar pelas aflições, mas em todo tempo Ele é conosco, a mão dele é conosco, e através da coluna de fogo, através da coluna de nuvem, o Senhor sempre estará com seu povo, nos guardando e nos dando a vitória final, que é o que mais interessa. Glória a Deus. Nós abordamos, inclusive, no episódio hoje, né? O Senhor prometeu, falou com Abraão, é uma profecia, que Israel ficaria escravo, Israel ficaria ali 400 anos, mas sairia com essa riqueza. Aí quando a gente vê que Deus cumpriu em Israel, lá no Egito, essa promessa, que o Senhor havia, essa palavra, né, que o Senhor havia dito a Abraão, e a mesma palavra que o Senhor disse a Jacó também se cumpriu ali, em que Israel também foi tirado. Então são as promessas que nós nos firmamos nelas, né? As promessas de que nós estamos aqui hoje
mas um dia o Senhor não vai nos tirar daqui e vai nos dar uma riqueza que é muito maior do que tudo aqui, que é a sua eternidade. Essa Amém. riqueza é dele mesmo, né? É dele mesmo. É aquilo que ele nos deu. Só entra na eternidade aquilo que vem de lá. É o batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, as experiências que nós tivemos com o Senhor, a palavra, tudo isso a igreja vai levar com ela também para a eternidade. Amém. Bom, nós estamos encerrando esse episódio aqui. Vamos continuar abordando esse assunto da caminhada de Israel nos próximos episódios. Agradecer ao pastor Fades aqui Amém. pela presença. Pastor Fades, a Uma paz do alegria Senhor. muito grande, né, estar aqui presente com os irmãos. Amém. Pastor Jânio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, Deus E nós- abençoe a todos. E nós também nos despedimos de você que está acompanhando conosco esse episódio, pela TV Manaim, pelas demais mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. E lembrando a você que ao acessar a nossa playlist no YouTube, você vai encontrar esse e outros episódios que você pode assistir. E aí sempre pedimos para você comentar, compartilhar, curtir, para que estes ensinos da Palavra de Deus, eles cheguem ao maior número de pessoas possível. Assim nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.